Shalom pessoal, graça e paz a todos. Estou de volta aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de dar continuidade, convido você a se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo caso desejar. Hoje eu quero estar aqui tratando respectivamente sobre dois textos bíblicos que estão envolvidos dentro de uma questão referente ao tetragrama sagrado, ao nome do Eterno. O primeiro texto se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 45 e o versículo 1, esta parte que eu coloquei em destaque aqui, que nos diz assim: Koamar Adonai Linshro Lechoresh, que traduzido ficou assim: assim diz Adonai ao ungido dele, a Ciro. Tem surgido uma questão onde algumas pessoas têm comentado e têm dito que Ciro é o próprio Yahvé. Ciro é o próprio Adonai. Esta fala, este assunto, esta questão que algumas pessoas têm apresentado, está fundamentado a partir de uma descoberta arqueológica, onde em algumas escavações foi encontrado um certo artefato chamado de cilindro de Ciro da Pérsia, pode ser assim titulado, né? Que está datado ali de cerca de 539 a.C. Ali existe algumas escritas em acadiano, se eu não estou equivocado, e tem algumas inscrições ali. E uma das inscrições que está registrado neste cilindro que foi ali descoberto, diz assim: eu sou Ciro, rei do universo, o grande rei, o poderoso rei, rei de Babilônia, rei da Suméria e Acádia, rei dos quatro cantos do mundo. Baseado nesta parte desta inscrição, no caso, onde relata esta leitura que eu fiz aqui, principalmente a parte inicial que diz assim: eu sou Ciro, rei do universo. Alguns traduzem como essa parte dizendo assim: eu sou Ciro, o rei do mundo. Alguns traduzem desta forma. Mas enfim, a partir desta descrição aqui, alguns têm dito, né, e têm afirmado que Ciro é o próprio Yahvé, é o próprio Adonai. Por quê? Porque neste cilindro, no caso, neste artefato descoberto ali, em escavações arqueológicas, Ciro está se intitulando, no caso, como o rei do mundo, como o rei do universo, no caso, né? E nessa inscrição diz ali, né, na fala do próprio Ciro, onde ele diz assim, na conclusão da parte dessa descrição a qual acabei de fazer a leitura, ele diz assim: eu sou o rei dos quatro cantos do mundo. Então Ciro se apresenta ali como o rei do mundo, né? Como o rei dos quatro cantos do mundo. Pelo fato, né, que ele tem ali o domínio, né, como um rei poderoso, né, ele está reinando, ele tem o domínio sobre a Babilônia, sobre a Suméria, sobre a Acádia, sobre vários lugares estão subjugados, estão sobre o domínio dele, e ele ali está posto como soberano. Então, por esse motivo dele se apresentar como o rei do mundo, então algumas pessoas estão afirmando que Ciro é o próprio Yahvé. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque nesta inscrição, em momento algum, neste artefato, Ciro declara, dizendo assim: eu sou Yahvé, o rei do mundo. Ou dizendo assim: eu sou Yahvé, o rei do universo. Em momento algum, Ciro diz que ele é Yahvé. Mas algumas pessoas interpretam desta forma e tentam criar uma certa afirmativa ali. O fato de Ciro dizer nessa inscrição deste artefato arqueológico, conhecido como ali o cilindro de Ciro, se você pesquisar na internet você vai encontrar, o fato de ele se apresentar dessa forma, como rei do mundo, não significa que ele seja o próprio Yahvé. Motivo este que o próprio Ciro vai afirmar, no caso, dizendo, né, que ele é o rei do mundo, ele é o rei, no caso ali, que governa nos quatro cantos do mundo. Mas ele é rei do mundo porque alguém
concedeu a ele este poder. Prova disso, no caso que Ciro não é o próprio Yahvé, existe um texto que está registrado no livro de Esdras que esclarece essa questão. Eu vou estar retirando este interlinear para estarmos olhando um outro agora. Então aqui agora, neste momento, deixa eu passar para cá. E aqui nós vamos ver, aqui nós temos o livro de Esdras, né? Esdras, capítulo 1, você tem um capítulo 1, isso aqui, né? E o versículo 2. Aqui diz assim, assim diz Ciro, o rei de a Pérsia, ou o rei da Pérsia. Daí aqui diz assim, todos os reinos da terra entregou para mim Yahvé. Pronto. Todos os reinos da terra, ou seja, todos os reinos que acabam englobando os 4 cantos do mundo. Todos eles pertencem a Ciro. Por isso Ciro, automaticamente nessa própria inscrição, se intitula, né, como o rei do mundo. Está errado? Não, porque realmente os reinos estão debaixo do domínio dele. Mas quem é que foi que deu para Ciro este poder? Quem entregou os reinos na mão dele? Ele propriamente aqui, no próprio discurso aqui, a fala dele próprio dizendo, assim diz quem? Ciro, o rei da Pérsia. Todos os reinos da terra, né, que acabaram fazendo com que ele se tornasse o rei do mundo, o rei da terra, entregou para mim Yahvé, ou seja, Yahvé deu este poder, no caso, concedido a Ciro, né? Aqui está aqui, ele entregou, aqui nós temos o verbo natam, né? O verbo natam, que se encontra aqui conjugado no tronco cal, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto verbal katal, né? Trazendo aqui a descrição aqui de uma entrega por completo da parte de Yahvé dado a Ciro. E aqui nós temos o próprio Ciro testemunhando. Então, aqui fica claro que o fato de neste cilindro, né, ou neste artefato aparecer ali Ciro se intitulando como rei do universo, o rei do mundo, dentro do contexto da época a qual ele vivia, não significa que ele está se intitulando ali como o próprio Yahvé, não. Ele simplesmente ali ele está apresentando, no caso, uma grandeza, um poderio, um domínio que no caso foi lhe dado, lhe dando o direito de se tornar o rei do mundo, né, dos 4 cantos do mundo. E o que de fato ele era. O próprio texto bíblico aqui, enfatiza, né, que Ciro ali, né, o rei da Pérsia, né, dele diz, todos os reinos da terra. Então, ele tinha um domínio sobre os 4 cantos da terra. Ele realmente era uma pessoa muito reconhecida. Mas quem é que foi que entregou para ele, de forma completa? Yahvé. Pronto, ponto final. Não se discute mais essa questão. Querer afirmar e alegar que Ciro é o próprio Eterno é realmente, como que eu posso dizer aqui, é algo realmente sem fundamentação, porque no próprio cilindro, em momento algum, Ciro se declara como sendo o próprio Yahvé. Isto é uma interpretação que parte de um pressuposto, no caso, de mentes que muitas vezes pensam que são brilhantes, mas acabam trazendo muitas vezes um conteúdo sem fundamentação e sem respaldo, nem mesmo através da Bíblia, e nem mesmo através de achados arqueológicos. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês era isso nesta ocasião, mostrando aqui que se vocês se depararem com algum conteúdo dizendo que Ciro é o próprio Yahvé, esse, no caso, é um assunto, é um argumento que se encontra sem fundamentação e sem respaldo, tanto bíblico quanto arqueológico, e nem mesmo histórico. Por quê? Porque em inscrição alguma, Ciro se apresenta, se declarando que ele é o próprio Yahvé. Deus abençoe as vossas vidas, que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isto, e até um próximo vídeo.